Não estou te escutando. Então, gente, vou trabalhar com vocês nesse semestre, tá? Cálculo 2. Aqui é o nosso calendário dele, a gente começa no dia de hoje. Tá? Então, nós temos 4 semanas em agosto e 3 semanas em setembro, antes da nossa avaliação, que é de 25 a 21. Tá? Isso. Então, nossa avaliação é no dia 25 de setembro primeiro. Tá? Semana que vem eu já coloco no portal lá para vocês, não sei porque não está analisando para botar material, nem o material da aula de curso que eu botar. A lista de exercícios já que vai ser a atividade sábado do primeiro bimestre. Então, seguimos na mesma temática. 1000 pontos no primeiro, só de aula, e mais 1000 pontos da prova no primeiro. Para a gente fazer, como a gente fez no semestre passado também. E no segundo bimestre, 1.500 pontos nesse exercício e 4.000 pontos de prova. Tá? Bom, no segundo bimestre, tá? Ele é mais curto. Sempre o segundo bimestre é mais. Segundo semestre é mais curto que o primeiro bimestre. Então, a gente aqui, ó. A nossa avaliação oficial, então, é de 20 a 24. Então, em vez de 7 semanas, que nós tivemos na avaliação 1, nós vamos ter aqui, ó. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7 semanas. O problema é que tem muito diferente. Mas para você não vai impactar tanto, porque a aula de cálculo é assim. Tá? Mas, por exemplo, para quem tem aula na sexta-feira, por exemplo, um que se chama princípios de desenvolvimento, complica, né? E outra coisa aqui, ó. Que eu vou mostrar para vocês aqui. Aqui, ó. Nós temos o feriado aqui, que é 2 de outubro. Mas dia 15 é dia do professor. No domingo. Não tem feriado, não é bem assim. Tem uma convenção coletiva de trabalho que o dia do professor, quando cai no domingo ou no sábado, ele passado para sexta ou para segunda-feira. Então, ele vai ser passado para sexta-feira e vai fazer o feriado. Beleza. Então, aqui nós encerramos tudo no dia 15 de dezembro. E aí, assim, as avaliações, então, são aí, exames, primeiro, dia 11 e 12 de dezembro, e segunda chamada, 4 e 6 de dezembro. É em novembro, então. Isso. 27 e 30 de novembro. Não tem mais aula. Bom, o senhor vai disponibilizar depois. Vou. O material mais direitinho. Bom. Então, nós vamos começar com o cálculo diferencial total, que é a sequência que nós vimos no cálculo 1. No cálculo a gente vê limite, pré-cálculo e derivada. Tá? No cálculo 2, a gente vê o que a gente chama de antiderivada. O que é a antiderivada? Nada.
Porque a função inversa. Então, se eu tenho, né, a função de multiplicação, o inverso é a divisão. Na soma, o inverso é a subtração. Na potência, o inverso é a radiciação. Então, na derivada, o inverso é a integração. Então, o grande maneira da gente entender, ou é mais fácil, a integração, quando a gente estava derivando uma função, o que a gente faz quando a gente deriva ela? A gente baixa ela de grau, né? Quando a gente faz então, a integração, a gente sobe ela de grau. Então, por exemplo, quanto é que é a derivada de x ao quadrado? Né? Vai ser o quê? 2x mais 1. Então, se eu estou fazendo integral, eu vou ter que retornar. Deixa eu ver o que estamos chamando. Melhorou. Agora eu vou ver se eu discuto agora. Professor, tá me Agora estou discutindo. Estou discutindo. Mas não te preocupa que eu gravei, tá? Depois eu coloco a gravação. Obrigado. Então, ali, ó. Então, a gente, o curso de cálculo, expressão integral 2. Por exemplo, quando a gente necessita fazer, por exemplo, a verificação de uma área de terreno para a gente. Como é que a gente faz? A gente pega o quê? A gente pega, por exemplo, se é um caso de uma área triangular, eu vou ver o que é os meus catetos, eu sei de uma forma, beleza, eu vou chegar no cateto triangular, beleza. Mas se a minha área que eu estou calculando não é um sólido reto, né? Um sólido, uma figura geométrica plana. E sim, ele é... Professor, eu só estou vendo o slide, viu? Oi? Eu só estou vendo o slide. Então tá me vendo aqui? Você botou um fundo de tela e aí eu não consigo... Ah, perdão. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Deixa eu tirar o meu fundinho aqui. Como é que eu tiro? Eu tô rateando com o Teams, cara. Onde é que eu tiro da configuração? Cadê o fundo de tela? Entrou mais aluno, professor? Cara, eu tô esperando os dois caras para confirmar os horários. Ah, que bom. Tudo me lembra meu fundo de tela, cara. Fundo rateando agora. Feitos. Aqui. Nenhum. Ah, agora sim. Deu? Show de bola. Então, se eu tenho uma área do terreno que ela é preenchida, então, uma linha poligonal. Eu tenho como determinar essa área se eu descobrir qual é a função que determina aquela polígono. E aí eu consigo determinar através de integração. Também outras coisas, por exemplo, aqui, ó. Digamos que não está tão posto na situação problema. Digamos que nós temos um equipamento eletrônico, objeto, móvel, perguntamos quanto é que custa transformar o preço desse equipamento? Aí tu pensa assim, como é que eu vou calcular as várias etapas do processo de produção desse equipamento para eu formular meu preço? Que cada etapa de produção tem o seu preço. Sim. Tá. Então, essas etapas de produção, auto-somando-se, a gente pode fazer nossa formulação de preço médio através da integração. Então, aí, ó. Então, pensamos o quê? Que a gente consegue
visualizar, conforme diversas etapas, diversos tipos de equações que determinam a formação de preço do produto. Então, o que a gente vai ver ao longo do semestre? Na primeira sessão, a gente vai dividir unidades, né? A gente vai estudar o que a gente chama de integrais. Tá? Como é que eles servem para calcular o quê? Área, determinação de função, como é que é a taxa de variação dessa unidade, como é que a gente faz para fazer a junção dessas etapas. Na segunda unidade, a gente vai para a integração avançada, onde a gente vai calcular volume. A gente calcula a área usando o quê? Eixo X e Y. Volume, nós vamos botar o segundo eixo para calcular. Lá na terceira, então, nós vamos fazer o quê? Aproximações de funções que vão chegar mais próximas da realidade. A gente vai fazer integrações impróprias. Ou seja, a gente vai fazer soma de valores que tendem a infinito. A gente não consegue ver. Exato. Mas a gente consegue ter uma aproximação. Com essa aproximação que a gente vai usar um artifício para a gente poder calcular isso. Na quarta unidade, então, a gente vai aplicar como é que a gente faz as taxas de variações para as mais diversas funções que a gente utiliza em matemática e biologia. Muito bem. Então, a gente começa hoje, propriamente dito, com o que a gente chama de introdução a integrar essas duas simplificações. Então, para que então que a gente tem de atos da integral? Então, como diz no texto aí, as integrais, então, são aplicadas para as diversas áreas da engenharia. Então, desde o desgaste mecânico, desde o comportamento do fluido da tubulação, ou, por exemplo, o comportamento do ar em cima de umas praças de motores de energia eólica. Também é calculado por integração. Então, a nossa primeiro estudo vai ser em cima aqui, de um plano cartesiano. Então, ao contrário, lá na derivação, que existiam várias definições, nós podemos focar no mesmo objetivo aqui também, na integração. Então, nós vamos correlacionar o meio ambiente de continuidade e de existência de certos processos utilizados. Então, a gente pode, por exemplo, para que período, para que espaço de valor que essa determinada integração é válida. Quando nós temos pontos de discontinuidade, né? No limite, que é bem que a gente pode estudar aqui. A gente pode fazer a soma de diversos pontos de discontinuidade para poder ter o valor final de integração. Então, vamos lá. Então, compreender a divisão integral definida, aplicar a teoria do fundamental, compreender o conceito de antiderivado, conhecer o que é integrais imediatas, lineares e trigonométricas. A gente também, como tem uma tabela de cálculo, vocês da Telescópio, não podem disponibilizar, nós temos as integrais inversas, que são a definição dos valores de derivação. E vamos resolver problemas de valores imediatos. Então, vamos lá. Como é que, então, a gente vai aplicar esses conceitos de uma maneira mais prática? Então, digamos que nós trabalhamos numa indústria de metal, de galvanoplastia, e esses metais são utilizados na construção civil. Então, a empresa é conhecida por oferecer preço competitivo e um produto de alta qualidade, conquistando o mercado. Então, como é que eu vou determinar se um determinado produto vai estar competitivo ou não? Eu vou ter que... Quanto que eu devo colocar, por exemplo, numa chapa para obter o meu máximo de rendimento com o menor custo? Isso a gente faz. Então, isso a gente determina, a gente chama de problema de máximos valores. Então, a gente começa com o primeiro conceito de integração, que é a integral de Riemann. Então, primeiro,
a gente precisa rever? Aí eu peço que você reveja em casa, para a gente começar a aprofundar mais um pouquinho. Então, funções trigonométricas, funções exponenciais logarítmicas e limites e derivadas. Então, vamos lembrar lá no cálculo. O que são funções? Hugo, o que são funções, Hugo? Desculpa, tá com o microfone desligado. O que são funções, Hugo? Professor, não sei te responder assim, não. Gente, a gente diz que a função é onde eu tenho uma imagem e um domínio, né? Então, eu tenho que ter o quê? Para um domínio, eu tenho uma imagem. Então, por exemplo, de função, se eu tenho, por exemplo, x é igual a y é igual a x ao quadrado, então, vamos fazer x ao quadrado mais 1. Tá? Então, eu tenho y e eu tenho x. Então, no eixo y é a imagem, no eixo x é o domínio. Então, para o valor de y igual a zero, qual é o valor do ao contrário? X, y, que é a linguagem que a gente utiliza no livro. Então, para o domínio, onde x é igual a zero, qual é a imagem do exponente y? É 1. X ao quadrado mais 1. O x é zero. Tá? Então, para o domínio, onde o x é igual a 1, qual o valor da imagem de y? Não. É 2. 1 ao quadrado mais 1. Para o domínio, onde o x é igual a 2, quanto é que é o valor de y? 5. O que sou manual? 2 ao quadrado. Tem que exportar. 2 ao quadrado mais 1, 5. Tem que exportar. Aí me diz uma coisa. Eu posso ter duas imagens do meu domínio? Se meu x for igual a menos 1, quanto é que vai ser a minha imagem? Se meu domínio for igual a menos 2, quanto é que vai ser a minha imagem? Sim. Então, gente, eu posso ter mesma imagem para domínios diferentes. Tá? Mas eu não posso ter o contrário. Então, isso significa uma função. Para um conjunto de domínios, eu posso ter valores diferentes de imagens. Mas a imagem, eu não posso ter valores diferentes de domínio. Então, eu não posso, por exemplo, assim, ó, beleza, eu tenho o valor de 1 aqui, mas esse 1 pode dar valor de 0 a 1? Não, pode. Se esse fosse o conjunto desse domínio, eu não podia ter o contrário. Tá? Essa função, representativamente, vai me dar essa função aqui. Ó. Então, x, y, então lá. Quando o y é 1, o x é 0. Então, essa função que você escreve. É uma função quadrática, aonde o vértice cruza o eixo y em menos um fio positivo. Tá? Essa função também eu posso dizer que é o quê? Ela tem um ponto de máximo e um ponto de mínimo.
Tá conseguindo enxergar o quadro? Tô. Não. Essa função tem um ponto de máximo e um ponto de mínimo. Ela tem um ponto de mínimo, tá? Porque assim, ó. Ela vem aqui, ó. Negativo, negativo, depois ela começa a ficar positivo após o vênus. Tá? Se ela fosse um ponto de máximo, ao contrário. Ela vinha positiva e depois ela muda para valores negativos. Como assim, professor? Digamos assim, ó. Se eu, tá, colocar um valor, tá, imediatamente levando ao limite, aonde? De y, aqui é o de x, por exemplo, para menos 0,5. Então, ele está se aproximando, ele quer ficar zero. O ponto dele de máximo é o contrário. Sobe, 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 depois ele cai. Tá? Lá. Então, como é que a gente faz para resolver esse problema? Ou seja, a área que eu tenho de fazer a deposição da galvanoplastina na minha chave. Então, eu tenho que maximizar lucro e reduzir despesa. Então, nós estamos trabalhando com dois pontos. Um ponto de máximo e um ponto de mínimo. Então, eu vou ter duas equações aí que eu vou ter que analisar. Onde vai ser o meu ponto de equilíbrio na minha produção? Onde eu vou ter uma lucratividade legal e que eu vou ter uma qualidade satisfatória. Ou seja, tem que ter uma qualidade onde eu consigo usar o menos possível de material, para mantendo o quê? Que tem a função da galvanoplastia, que é o que é proteger da ferrugem. Mas que eu tenho uma alta lucratividade para a empresa. Então, a integral de milhões é exatamente isso. Então, a representação das chapas pintadas em função do quê? Da espessura do custo. Então, isso aqui é uma equação que me mostra o quanto é o quê? O meu custo, o tamanho da minha espessura, com a nossa quantidade. Então, vamos lá. Então, se eu tenho a minha área baixa curva, se eu não conheço o comportamento da minha função, o que eu posso fazer? Eu posso dividir esta minha área em pequenos quadrados de base conhecida. Então, eu vou fazendo uma série de aproximações aqui, ó, para reduzir esses meus danos. Ou seja, então, eu vou somar cada uma dessas minhas áreas que eu tenho nos meus quadrados. Então, aí no quadrado é de fato a redução, é simplesmente base da altura. Então, eu faço o quê? Eu determino uma área de base contínua e vario o quê? A minha altura. Então, o que a gente vai fazer agora? Então, o conceito da integral de danos é justamente isso. Ele vai dividir a minha área analisada em quê? Em figuras geométricas conhecidas, incluindo inclusive círculos. Então, há poucas ocorrências de figuras geométricas que sejam diferenciadas. Os gregos desejavam sobre uma área de figuras, por exemplo, eles pegaram uma área e dividiram ela com diversas figuras conhecidas. Então, a tua aproximação era muito próxima. Então, a integral gaussiana usa esse método para a gente conhecer
o maior precisão possível, uma área maior da curva, sem saber a função que está me regendo pela curva. E a gente também chama isso pelo método da exaustão. Ou seja, a gente vai dividindo até o máximo possível com essas áreas conhecidas. Então, ela consiste em preencher as figuras de curvas, de árvores conhecidas, com figuras conhecidas que nós sabemos calcular. Em geral, retângulos e triângulos. Como mostrado aqui, ó. Nós temos que retângulo e triângulo. Então, pelo matemático, esse método de curva, né? Ele é um matemático alemão que viveu no século XIX e ele contribuiu para os princípios fundamentais da análise geométrica. E esse método ele consegue muito facilmente implementar no meio computacional. A gente consegue fazer isso, inclusive, fazer isso no meio do Excel. Consegue programar lá no Excel para a gente fazer um programa assim, parte de aproximação de erro. Então, por exemplo, eu posso basicamente determinar triângulos que podem ficar acima da curva ou abaixo. Então, o que eu faço? Eu vou pegar o quê? Se eu estou fazendo um ponto abaixo da curva, eu pego, quero saber o quê? O vértice inicial de cada retângulo. Ou abaixo da curva. Ou eu pego os meus pontos médios. E aí a gente faz o quê? Uma estimativa de valor. Vocês conseguem verificar que acima eu estou fazendo acima da curva, seja ele ou pela direita ou pela esquerda, e abaixo, ou eu faço abaixo da curva ou pela esquerda ou pela direita. Então, vamos lá. O valor real da área é sempre o valor entre a área superior e a área inferior. Então, fiz pela área superior aqui. A inferior, a esquerda tem a superior, a direita está a inferior. Exatamente por contrário. Então, no caso da superioridade inferior convergirão para o mesmo resultado de A. Então, eu posso ver se o meu está convergindo para o valor ou está divergindo. E tem teste aqui. Isso a gente faz muito com a classificação em séries. Se a série é convergente ou se a série é divergente. Então, por exemplo, como é que a gente faz para calcular com exatidão o gráfico da função x ao quadrado? Se você calcular a função ali, só menos 1, tirando mais 1. Como é que eu tenho aqui? Eu tenho que a área x ao quadrado seria o quê? A base igual a 1 e a altura igual a 1. Né? Como é que nós faríamos isso? Eu posso dividir essa minha área em diversos quadrados. Olha aí. Então, trata-se que a figura mostrada, a gente pode implementar o método de Riemann em qualquer uma das três maneiras. Então, vou pegar a média para cima e de baixo. Então, olha lá. Então, se eu dividir pela eu posso dividir essa minha área em quarto, 2 quartos, 3 quartos e 1 quarto. Então, eu vou fazer o quê? Essa medida em cima. Olha lá. Então, dividi o quarto aqui, 9 oitavos e 1 quarto. Então, eu dividi e eu vou fazer as minhas estimativas de áreas. Então, a área superior deu mais ou menos 0,47. A área inferior deu mais ou menos 0,21. Somando as minhas áreas, tá? Eu tenho o quê? Que a minha área vai estar entre 0,21 e 0,47. Então, a gente sabe o que lá?
Então, eu tenho sempre que, se eu levar isso ao limite, eu tenho que minha área superior tem que ser igual ao limite da minha área inferior, que está tendendo a um resultado. Então, o limite pela direita e o limite pela esquerda. Se eu levar em consideração isso, eu chego na definição de integral. Então, aqui, ó, a integral da função de x dx é igual ao limite da base tendendo a zero. Então, a operação de integração denotada por essa equação. Então, a integração é uma função que realiza funções matemáticas que nos fornece sempre a área abaixo. Fazendo o comprimento de base, tentando se tender a zero, consequentemente, aumentando o limite do triângulo. Então, eu faço aquela minha simulação ao invés de eu ter uma base de um quadro, dos quadros, eu tenho essa minha base que tendendo a zero. Então, se nós eliminarmos esse nosso gráfico, por exemplo, se eu divido o pico dessa, aí eu tenho que, graficamente, claro, para fazer mais gráfico, tá? Se eu botasse isso aqui, isso, consequência inicial. Eu preciso essas coisas aqui. Então, se eu fizesse de meio e meio aqui, ó, de décimo em décimo aqui, a cada uma que eu rebato para cá, eu tenho uma curva. Ó, aqui, ó. Aqui ele está fazendo o somatório de área pela esquerda. Né? Porque ele me pega o limite daqui que eu estou fazendo essa análise. Então, essa área aqui, eu estou pegando um ponto que o meu quadrado com uma curva da função. Tá? Isso. Mas essa questão é mais fácil a análise pegando para esquerda. Ou eu posso fazer. Só que eu vou desconsiderar esse meu triângulo. Eles consideram pequeno? Porque é a função diferencial, ó. Então, assim, ó. Você está tocando primeiro aqui, ó. Ponto C, próxima análise. Aqui, vamos aqui, só que eu não vou ter, né? Vai. Você não ficaria racionado. Então, eu posso dizer o quê? Que a minha função é de x ao quadrado, cuja área entre as duas formas de retângulos, a área superior e a área inferior, calcula-se o limite sendo exatamente 1/3 do valor de área. Então, não. Limite de 0 a 1, limite de 1/3. Os computadores atuais conseguem fazer essa soma de áreas e pequenos retângulos com velocidades espantosas. A gente consegue resolver triângulo muito fácil. Com softwares de simulação. Então, vai lá. Então, a integral inversa. Então, a integral é uma operação inversa da derivação. E chamamos de antiderivada. Então, se a gente derivar essa função aqui, ó, ou seja, essa é a minha função. Se eu fizer a integração dessa função aqui, eu vou chegar nessa função. Ou seja, deixa eu falar aqui no quadro. Então, se a minha f de x, tá? Derivada, ou minha y de x, derivada, os mais diversas notações de derivada, ou a notação que a gente chama de cocô de mosca, que é o newtoniano, é o quê? X ao quadrado. E se a gente analisou graficamente lá, a gente viu
que a minha f de x, ou seja, integrei a função, me deu x ao cubo sobre 3, eu consigo fazer uma transformação. Como é essa? Aqui, ó. Eu posso dizer que a minha integral da minha função, que é x ao quadrado dx, vai ser então minha f de x aqui, ó, igual, vai ser igual a quem aqui? X ao cubo sobre x mais uma função. Aí eu consigo, se eu chamar isso aqui, ó, de u, se eu disser que meu x é 1, e se eu disser que meu n aqui é 2, eu posso dizer não, da minha integral de u da n du vai ser o quê? Aí eu já vou começar a introduzir os formulários para você. Olha lá. Se eu tenho meu u, quanto é que seria meu du aqui? Qual é a integral aqui? X. É 1, beleza, é 1 de bola. Mas olha só, se o meu u é igual a 2, desculpa, a x ao quadrado, quanto é que seria o meu du? 2x, né? Então, meu du é 2x. Beleza, olha só que legal. Só que olha só que legal aqui. Eu posso dizer que essa problema aqui é igual a isso aqui, ó. A integral de u na n de u é a integral de u na n mais 1 sobre n mais 1. Ó, vai chegar no mesmo resultado. Abrigo mais. Então, leia essa aqui, a expressão da seguinte forma. A integral da f de x de A até B, já estou integral definida, é igual a derivada do ponto B menos a integral. Então, essa é a função derivada é essa aqui, e a função que nós derivaríamos seria essa. Então, se eu derivar essa função inicial aqui, qual é a derivada da constante? É certo. Então, por isso, lá em cima, e derivada da gente voltou. Certo, derivada certo. Então, leia certinho, depois eu vou botar lá o link para você direitinho, tá? Então, lá não tiver acesso. Então, faz o diagnóstico, já está com essa sua já confirmaste teu horário, Lu? Já acabou, professor? Já confirmaste teu horário lá? Aonde? Como assim confirmar o horário, professor? Nossa, o horário já está confirmado para poder ter acesso ao portal, ao diagnóstico direitinho. Tem que confirmar o horário? Como é que é isso? É que vocês são semestralizados. É que o João não era semestralizado. É, tem que aceitar o contrato e ver se vai ter. Ah, não, isso eu já fiz já. Ah, não tá. Então, acessa o diagnóstico lá, já faz. Eu não consigo botar o material, eu não sei porque está com erro. Já consigo, diretor já. Mas ó, hoje não estava entrando, não, que hoje eu tentei entrar no AVA e não consegui. É, hoje estava bem estávelzinho. Ah, gente. O que eu vou fazer agora? Deixa eu... Durante a semana agora, tá? Deixa eu voltar para assim que o sistema normalizar, tá? Eu vou já botar a lista de exercícios para vocês. Já vou botar lá atividade diagnóstica já
Diagnóstico não. A atividade de sala de aula aqui vai ser uma outra desse exercício para vocês treinarem isso. Já vou botar também já o formulário de integração, tá? Que é para a gente ter bastante matéria. Tá bom? Tá, Hugo? Em terra.